Fala, meu querido, chegamos com mais uma questão agora da PUC São Paulo, prova aí de inverno de 2025, e traz para a gente uma análise aí sobre ondulatória e interferência de ondas. Então a gente vai chegar naquela clássica situação onde eu tenho uma onda interferindo na outra e a gente vai ter uma interferência destrutiva, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na resolução. Se você não está inscrito aqui, se inscreve, nos ajude cada vez mais a chegar. Todo mundo está estudando física, está chegando aí o grandes dias dos vestibulares 2026 e bora aprender um pouquinho que a gente vai fazer uma grande revisão aqui de conceitos importantes. Então, eu estou falando o seguinte: tem uma piscina artificial, dois aparelhos emissores localizados em pontos diferentes geram ondas senoidais que se propagam com a mesma frequência e velocidade, porém com amplitudes distintas. Então, já fica claro para a gente que eles têm mesma frequência e velocidade, porém as amplitudes deles são distintas. E isso significa que se tem mesma frequência e mesma velocidade, vale a pena a gente lembrar que aquela equação clássica, né, que a gente vai usar, que é a equação V igual a lambda F. Se elas têm a mesma frequência aqui, ó, vamos circular a tela. Se eu tenho a mesma frequência e eu tenho a mesma velocidade, o que que dá para chegar na conclusão? Que eles têm o mesmo comprimento de onda. A única diferença que nós temos é a amplitude do sistema. Então, a onda emitida pelo primeiro emissor tem amplitude de 50 centímetros, enquanto a do segundo tem amplitude de 30 centímetros. Então, a lógica que a gente vai construir, eu vou fazer aqui uma representação. Então, imagina o seguinte, ó, deixa eu fazer de reguinha aqui, porque senão vai ficar uma coisa muito feia. Mas, ó, aqui eu vou imaginar, vou fazer só uma onda, mas eu poderia fazer aqui várias ondas, tá? Porque é uma coisa que não ficaria muito bonita aqui pra gente. Mas imagine que essa é a primeira onda que a gente está representando aqui, e ela segue seu caminho por onde passa, tá? Essa daqui, essa onda que eu representei aqui de vermelho, seria uma onda que teria amplitude de 50 centímetros, tá? Essa é a primeira parte. Agora, a segunda onda, ela tem uma amplitude de 30 centímetros. Seria uma onda um pouquinho menor. Então, imagine que está vindo para cá essa situação, tá vindo essa onda, e aí eu vou desenhar essa onda um pouquinho menorzinha aqui, ó. Então, vamos colocar assim, vamos colocar que ela está elas estão aqui, quando eles falam que em um determinado ponto da trajetória realizam medições, eles percebem que elas estão defasadas de 180 graus. Ou seja, né, elas se encontram em oposição de fase. O que que eu quero dizer com isso? Essa onda, quando elas se encontrarem, aqui tá vendo que o comecinho dela aqui está para cima, o comecinho dessa segunda onda, ela vai estar para baixo, ela vai ser um pouquinho mais curtinha aqui, só que em compensação ela vai ter a segunda parte aqui. Então você está vendo nessa comparação que a gente tem entre essas duas ondas, uma é maior e a outra é menor, só que essa aqui ela está em oposição de fases. Então, perceba que ela começa em cima, depois vai para baixo, e essa aqui começa embaixo, depois vai para cima. Muito bem, então o que está acontecendo, né? Essa primeira onda, ela está vindo num sentido, e a segunda onda ela está indo de encontro à à primeira onda. Então, o que está acontecendo é essa situação. O que ele pergunta para a gente as cristas se coincidem com os vales uma das outras. Está vendo que a crista é o ponto mais alto, então quando elas se encontrarem, a crista vai encontrar com o vale e o vale vai encontrar com a crista aqui. Maravilha. E aí, o que é perguntado para a gente vai fazer a mesma situação, só que agora num ponto lá quase no final. Então imagine a seguinte situação assim, ó. Essa crista, ela tem uma onda de... Eu vou até aumentar um pouquinho aqui para ficar um pouco mais visível. Imagine que aconteceu isso, ó. Essa aqui é a minha onda. Vixe, vou tentar desenhar ela melhor. Uma amplitude maior aqui e segue o seu caminho para lá, tá? Então aí é isso que aconteceu com a minha onda. Agora, veja que a segunda onda, ela está vindo aqui nesse circuito, só que o que que acontece de diferente nela? Ela tem uma amplitude um pouquinho menor, então eu vou colocar ela aqui, ó. E você viu que é difícil desenhar isso aqui, né? Não é nada. Vou fazer um pouquinho menor para chamar a sua atenção. Então ela vai começar aqui e vai terminar aqui, ó. Pronto. E está vendo que ela é um pouquinho menor aqui também. Pronto. Quando eu faço isso, o que que gera de conclusão para a gente, né? Que essas duas ondas aqui, eu vou ter 50 centímetros, e aí eu vou escrever aqui, ela vai escrever,
Vou colocar que ela tem 50 centímetros aqui, essa primeira onda, a onda que eu representei com a cor vermelho, 50 centímetros aqui, e eu vou ter 30, né? 30 centímetros para cá, que seria essa distância, 30 centímetros, e 50 centímetros para cá. A mesma coisa serve para cá, ó. Aqui eu vou ter 30 centímetros aqui, e eu vou ter uma onda para cá de 50 centímetros para cá. O que que gera, então, a pergunta dele? No instante da sobreposição, a amplitude da onda resultante nesse ponto será d. Você está vendo que tem 50 para cima e 30 para baixo? Então, ela vai me gerar uma onda de 20 centímetros, porque uma está para um lado e outra está para o outro. Então, a minha onda, se eu pudesse, assim, representar essa onda, vou colocar aqui um pouquinho mais aqui do lado, ó, nós fazemos aqui do lado, vou representar a onda agora, a onda resultante desse sistema. Essa onda, ela teria uma 20 centímetros de de amplitude e 20 centímetros aqui também de amplitude na parte do vale. Então, olha só a diferença que nós temos nesse sistema. Eu teria uma onda aqui de 20 centímetros para cá, que é a diferença entre os dois, e 20 centímetros para cá. Isso daqui gera para a gente uma amplitude de 20 centímetros, a alternativa dela é a B. Cuidado para você não confundir que a amplitude, muita gente pensa que é do ponto mais alto até o ponto mais baixo, e poderia, ele não coloca aqui, que bom, né? Mas poderia falar que era 40 centímetros. Mas como é destrutiva, você faz uma menos a outra, e aí chega na conclusão de que é 20 centímetros a diferença e a amplitude resultante dessa onda. Espero que você tenha entendido esse exercício. Ficou com alguma dúvida? Deixa seus comentários aqui que a gente ajuda a compreender cada vez mais. Belezinha? Então, mais uma questão aí que a gente resolve para vocês da PUC 2025 e seguimos aqui resolvendo exercícios. Ficou com alguma dúvida? Deixa seus comentários aqui, se não, deixa seu like. Grande abraço e até a próxima. Valeu!